E a rede pública de saúde afirma que vai distribuir um novo remédio para o tratamento do câncer de mama gratuitamente. Acompanhe. Cícera Maria da Silva. Hoje, Cícera caminha sem trauma pelo ambulatório do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer em São Paulo. Mas não foi assim 2 anos atrás, quando a passadeira descobriu um câncer de mama no seio esquerdo. A médica falou, primeiro a senhora vai fazer a quimioterapia para depois fazer a operação, porque o caroço está muito grande e não tem como a gente tirar, né? Comecei a chorar, falei para ela, doutora, tira logo, porque eu não aguento mais, porque aquele dali, ele mordia, ele dava aquelas mordidas quentes. Cícera continua o tratamento com o uso de remédios. Há 5 meses, ela utiliza o trastuzumab, um medicamento de alto custo. Ele já é disponibilizado gratuitamente nos hospitais públicos do estado de São Paulo. E a partir de fevereiro do ano que vem, será fornecido pelo Sistema Único de Saúde para as pacientes de todo o país. Ele é como se fosse um míssil teleguiado, né? Ele procura exatamente a célula que tem o tumor, né? A célula que tem cancerosa. De cada 100 mulheres com câncer de mama, 20 apresentam a proteína HER2, que é um tipo do tumor. E são essas pacientes que podem ser tratadas com o medicamento, tanto em estágio inicial quanto em fase mais avançada. Nesses casos, o remédio reduz as chances de reincidência da doença e diminui os riscos de morte das pacientes de 20% a 25%. E você vê na prática clínica que existe benefício. Eu vejo um tumor hoje de 10 centímetros, a doente faz quimioterapia mais trastuzumab, depois de 2, 3 meses esse tumor está com 2 centímetros. Esperança comprovada por quem já passou pelas etapas mais difíceis do tratamento e é beneficiada pelo remédio. Essas mulheres que estão passando a mesma coisa que eu, que tenham fé, né? E para falar sobre esse novo medicamento e sobre a importância do apoio psicológico aos pacientes de câncer, eu vou conversar agora com o médico oncologista Ricardo Mota. Doutor, boa tarde. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor, qual que é o grande diferencial, então, desse novo medicamento para os tratamentos já existentes aí do câncer de mama? O grande diferencial é que hoje se sabe que existem tipos de câncer que produzem uma proteína, que é essa proteína que foi citada, e esse tipo de câncer é sensível ao medicamento, funcionando como um medicamento específico, e esse medicamento atinge completamente o sítio atingido pelo tumor, fazendo com que ele potencialize a ação de outros quimioterápicos, diminuindo e muito o tumor, trazendo pacientes que tinham um prognóstico difícil e reservado, até mesmo não cirúrgico, novamente para um melhor prognóstico e também para o tratamento de cirurgia, que seria fantástico. Então o resultado é até mais eficiente que os tratamentos já existentes? Sim, é um tratamento chamado tratamento de célula-alvo. Como o secretário do Ministério da Saúde disse, esse medicamento ele vai exatamente agir em cima da célula cancerosa. Então isso é fantástico. Você tem um medicamento onde ele 100% ele atua em cima de um tumor. Isso é muito bom, isso é uma conquista muito grande do pesquisador que promoveu esse remédio. E ainda assim o paciente tem que se submeter à quimioterapia ou radioterapia ou não? Esse medicamento, ele cabe para uso em inúmeros estádios que o câncer apresenta. Então, nós temos que individualizar o tratamento. Cada paciente vai ter o seu tratamento. Ele pode ser dado no início e depois a paciente é operada e depois se continua com o medicamento, ou ele pode ser utilizado apenas num final de tratamento. Para cada tipo de câncer, nós temos um estadiamento e um protocolo. Então, o câncer é muito bem quantificado para a gente poder utilizar esse medicamento para esse ser eficaz. Uma boa notícia, agora aguardar para que a rede pública, então, disponibilize gratuitamente aos pacientes. E a gente tem outra reportagem agora, doutor, que fala da importância do acompanhamento psicológico aos pacientes de câncer. Então, vamos assistir. Vamos. Desde os 35 anos, Dona Terezinha monitorava a mama direita. Os constantes nódulos, todos benignos, que vira e mexe apareciam, aumentavam a angústia dessa dona de casa. Até que no ano passado, aos 70 anos, Dona Terezinha descobriu um nódulo cancerígeno no seio. A notícia, como não poderia ser diferente, chocou a dona de casa. Mas a morte não era o seu maior medo. Primeiro pensamento, eu não pensei no meu sofrimento só. Eu pensei no sofrimento do meu marido e da minha filha.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a cada 100 mil mulheres das capitais brasileiras, cerca de 320 deverão desenvolver algum tipo de câncer ainda este ano. E para superar a doença e também recuperar a autoestima dos pacientes, existe um trabalho que é fundamental nessa luta e que vai além do tratamento médico. É o que é realizado aqui nesta sala pelos psicólogos. 1 ano e meio de tratamento deixaram Dona Terezinha bastante abalada. Foram altos e baixos. A quimioterapia, a mastectomia e as sessões de radioterapia causaram não apenas reações físicas, mas também emocionais. No fim do tratamento, já curada, a angústia e o medo de o tumor voltar tomaram conta de Dona Terezinha. Foi aí que ela aceitou a ajuda de uma psicóloga. Mas o mais difícil foi quando tira o curativo e você se vê careca, sem mama, sem cílios, sem sobrancelha, você vira um outro ser. A autoestima é o que mais abala também? Então, a autoestima vai lá embaixo, vai. A gente tem que lutar muito. Mas eu fui tentando. De repente eu cheguei à conclusão que eu precisava de ajuda. E daí que eu procurei a doutora Valéria. A psicóloga ajuda principalmente a gente conseguir dominar os medos, a insegurança, a tristeza. Por cerca de 50 minutos, as sessões, conhecidas como psico-oncologia, tentam lidar com a doença de maneira diferente. Inserir o paciente novamente na sociedade também é o objetivo do tratamento. Porque quando o paciente recebe um diagnóstico que ele tem um câncer, né, ele relembra que ele é finito, né, que ele vai morrer. E daí repassa toda a vida dele, né, na cabecinha dele, né, ele vai fazer uma revisão de vida. E nisso, ele acredita que ele não vai conseguir fazer esse enfrentamento. Mas todos nós temos dentro de nós uma força emocional que a gente resgata para fazer os enfrentamentos. Aí eu preciso, às vezes, de ajuda para fazer esse resgate. E o resultado de tudo isso pode ser visto estampado no rosto de Dona Terezinha. Há um mês, desde que começou a se tratar com a doutora Valéria, a dona de casa voltou a sorrir, melhorou sua autoestima e hoje consegue lidar melhor com os traumas da doença. Por incrível que pareça, você pode não acreditar. Eu agradeci a Deus de ter me dado essa chance, de conseguir conviver durante 50 anos com meu marido. Então, eu estava assim, meio assim, porque eu estava careca, né, gente? Uma noiva careca. O sorriso no rosto é possível ver com mais frequência agora? Sim, o sorriso não foi embora, não. Porque a marca que o câncer deixou no meu corpo, a cicatriz que ele deixou no meu corpo, é para eu me lembrar que Deus é bom e é para eu me lembrar que a minha esperança tem que estar sempre presente. Doutora, a gente viu aí a reportagem, tratamento é necessário, a pessoa tem que passar por sessões de químio, radioterapia, só que sem um acompanhamento psicológico não adianta, né? Isso, o tratamento do câncer é um tratamento multidisciplinar. O oncologista não trata câncer sozinho. Ele precisa ter, o paciente precisa ter a sua mão. Radioterapeuta, oncologista clínico, cirurgião oncológico, precisa ter a psicóloga, que é fantástica nesse tratamento, é fundamental, e as terapias de apoio, como nutrição, fisioterapia e tudo isso. A doutora Valéria, ela realiza um trabalho fantástico e pioneiro na região sobre a psico-oncologia. Então, todo paciente que passa por uma avaliação psicológica, ele consegue entender a gravidade da sua doença, mas levar essa gravidade para um ponto mais positivo para o seu tratamento. E esse apoio tem que ser dado por um profissional que saiba disso, que isso é o psicólogo. E fazendo com que estudos já provam que a sobrevida de pacientes que têm um apoio psicológico, ele é muito maior do que aqueles que não têm. Então, apoio psicológico é fundamental. Doutor, e para quem está assistindo a gente, todo mundo morre de medo de câncer, é lógico. Tem algo que se possa fazer, prevenir e fazer um check-up? O que é necessário? Nós temos que, primeiro, é o que cabe ao paciente. Tomar cuidado com o sol, não fumar, bebida alcoólica com muita moderação. Se tem algum antecedente na família que tenha câncer, procurar um médico logo e fazer exames de rastreamento sobre isso.
dando essa pequena lição de casa, o paciente vai ter uma boa vida e vai descobrir que câncer não é um bicho de 7 cabeças. Doutor, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu agradeço, viu? Obrigado.